Às vezes, a gente não tem noção do quanto a Bíblia pode nos ensinar. A Bíblia, ela é um livro muito rico. Ela pode nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Então, não saia daí, não perca o seu tempo, não desvie o teu olhar para outras coisas. Fique até o fim, para você receber o melhor de Deus, não tenha dúvida. A palavra de Deus, ela é muito potente, muito poderosa. E ela pode transformar a nossa vida. Na verdade, é a única coisa, a única leitura que espiritualmente pode transformar a nossa vida. E quando nós abrimos a Bíblia, então, nós estamos ouvindo a Deus, né? E aqui, nós temos visto aqui, você percebeu aqui, Monique, o pessoal está comentando, ó, o Anildo é de Juazeiro do Norte, Ceará. Beijo pro Ceará, nossa, que legal. Eu tenho muita vontade de conhecer o Ceará. Eu tinha planos para conhecer o Ceará, mas infelizmente veio a pandemia aí e acabou que atrapalhou toda essa questão de viagem, né? Eu tenho muita vontade. Se Deus quiser, ainda dá tempo, né? Ah, vai sim. Deus proverá em todas as coisas, né? Todas as coisas. Amém. Mas Monique também quer se apresentar, Monique? Mais uma vez? Oi. Sim. Bom, meu nome é Monique, eu sou de São Roques, interior de São Paulo. É uma cidade bem gostosinha e acho que é isso. No momento estou em casa com as crianças, e é isso. Rosa, entreguei meu jejum lá agora. Hoje eu bati o recorde. Eu consegui fazer até 5 horas. Parabéns! Eu iniciei meu jejum ontem. Era 9h15, mais ou menos, porque eu fui dormir cedo. Ontem eu estava muito cansada. Então eu iniciei cedo e fiquei até o meio-dia. Normal. Quando deu meio-dia, eu terminei a pregação. Hoje eu preguei lá na igreja do Joque, em São Vicente. Quando eu terminei a pregação... Foi muito legal, assim, Deus falou poderosamente com a igreja. Mas eu quero pedir para você que está aí, que não pare de apertar o coraçãozinho, gente. Não pare, cronometre aí, apertou, 1 minuto depois aperta de novo. E mais também, marque pessoas, convide pessoas para estar aqui junto com a gente, ok? Vamos aqui juntos estudar a palavra de Deus e receber o melhor de Deus para nós. Porque, como eu disse para vocês, a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E talvez essas palavras que você vai ouvir agora, que você vai ouvir neste momento em que nós iremos falar aqui sobre o livro de Esther, possa transformar a tua vida, possa te dar uma resposta muito importante que você está esperando. Tá bom? Para que nós iniciemos, então, o nosso estudo, nós vamos precisar de uma Bíblia. A minha Bíblia é essa aqui, bem bonita. Né? Nós precisaremos de uma Bíblia e nós precisaremos também, se vocês quiserem acompanhar, tá? Lá no Telegram, você procura lá, digita lá, Projeto Esther. Lá no Telegram, Projeto Esther, vai ter então todas as perguntas que nós faremos hoje, da lição 2, ok? Nós estamos na lição 2. Na semana retrasada, há 15 dias atrás, a gente estudou a lição 1. A gente falou sobre o rei exibicionista. Dessa vez, então, nós estaremos falando sobre uma rainha desobediente. Olha quanta coisa dá para tirar da dona Vasti. Olha quanta coisa. Né? E nós vamos ver hoje, então. Eu quero pedir, então, que a minha amiga Monique inicie, então, a leitura. Inicie o estudo através da leitura de Esther, capítulo 1, versículo 10 ao 21. Enquanto ela vai lendo, vocês prestam atenção e ao mesmo tempo vão escrevendo aí, se vocês tiverem alguma pergunta, de onde vocês são, convidem alguém, aperte o coraçãozinho, tá bom? Vamos interagir, estamos aqui todos juntos. Vamos lá, Monique? Só para a gente relembrar, anteriormente, no estudo anteriormente, o rei estava dando um banquete há 180 dias, né? E ao terminar os 180 dias, foram mais 7 dias da festa. Então, que aí entra agora, essa parte que nós vamos começar. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Vista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real.
para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou por intermédio de eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou-se de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que avistavam pessoalmente com o rei e se sentavam como principais do reino. Soube o que deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, disse Mumacã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, e de modo desprezarão os seus maridos, quando ouviram dizer, mandou o rei Assuero a introduzir a presença da rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média ouvirão o que fez a rainha, e dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis da Pérsia e dos Medos, e não revogue, que Vasti jamais entrará na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto as mais importantes quanto os menos importantes. O conselho pareceu bem ao rei, como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. E a cada homem fosse senhor da sua casa e que falasse a língua do seu povo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo aqui nessa segunda lição. Né? Nós vimos que o rei, no 1, ele, como a Monique já disse, ele queria se exibir, ele queria se mostrar para toda a província. E para que isso ficasse completo, então, ele mandou chamar a sua rainha, a rainha Vasti. Ok? E eu quero que vocês aí, gente, só dar um parênteses aqui, não esqueçam, apertem o coraçãozinho, continue apertando o coraçãozinho, compartilhem com pessoas, marquem aí pessoas que você conhece para participar também. E mais, gente, também comentem aí nos comentários o que você está achando, o que você pensa, sabe? Para que a gente possa, então, ter um momento bem gostoso, né, Monique? De interação. Sim. Aí, todo mundo, interação. Tá bom? A gente vai fazer o possível para ler todos os comentários que vocês colocarem aí, tá bom? Que forem pertinentes. Então, essa rainha, né, que o título é a Rainha Desobediente, por que a Rainha Desobediente? Porque o rei, ele deu uma ordem, ele disse, traga a Rainha Vasti, ele disse assim, traga ela, eu não sei porque ele especificou de coroa, né, porque, veja, seria óbvio, se ela é rainha, ela provavelmente viria de coroa. Alguns acreditam, tá, gente? Existem teorias que dizem que ele estava querendo dizer aqui que só de coroa. Tá? Na minha Bíblia não está escrito isso. Desculpa, eu não comparei com as outras para ver se tinha alguma Bíblia que dizia isso. Tá? A minha Bíblia não fala que foi só de coroa. Então, alguns acreditam que ele estava pedindo para que ela fosse introduzida nua. Não é o que está dizendo na Bíblia, tá? Vou fazer um parênteses, estou falando de uma teoria. Outra teoria também é que ela não queria se expor porque provavelmente ela estava grávida, tá?
Porque logo em seguida, um tempo depois, então nasceu o filho dela, de acordo com os cálculos ali, né? O tal do Xerxes. Então, o Xerxes II, se não me engano. E aí, ela não queria se expor por causa disso. Também é uma teoria, a Bíblia não fala sobre isso. E outra coisa também é que simplesmente era uma questão de vontade de Deus, né? E aquilo precisava acontecer para que então a Esther pudesse ser a próxima rainha. Se não acontecesse isso, não teria então a história de Esther, né? Então seria necessário que ela dissesse não, desobedecesse. Mas eu gostaria que agora eu quero que você pense um pouquinho, você relembre do que a gente leu agora na Bíblia. Vamos fazer, né, teste de memória, você vai escrever aí nos comentários, por que a rainha Vasti, por que a rainha Vasti, ela não, por que o rei ficou furioso com a rainha Vasti? Por que ele ficou furioso com a rainha Vasti? Qual foi o motivo que ele ficou? E outra coisa, qual foi a sentença, então, do motivo que a rainha Vasti, do acontecido? Qual foi a sentença para este acontecido? Né? A rainha Vasti tomou uma decisão. E por quê? Qual foi a sentença dessa decisão? Coloque aí nos comentários aí, vamos pensar. A verdade toda é o seguinte, o rei Assuero, ele governava e ele tinha muita autoridade, tá? Era o reino supremo do mundo na época, tá? Então ele dominava sobre muitas províncias, muitos países mesmo. Ela era uma superpotência na época. Então o rei Assuero, ele detinha muita autoridade. E justamente naquele momento ali, naquele momento em que estavam todos os príncipes ali, porque ele, como ele era o maior, ele detinha toda a autoridade, naquele momento ele teria que dar bom exemplo. Isso não poderia acontecer. Uma pessoa não poderia desobedecê-lo na frente de todos os príncipes de todas as províncias. Então ele ficou extremamente desesperado com isso. Né? E ele, por isso que ele ficou tão furioso, por causa do mau exemplo que ele poderia dar. Porque eu tenho certeza que essa mulher deveria ser louco por ela, né? Para mandar chamar. O próprio nome Vasti significa beleza, né, Rose? O nome dela já. Interessante, eu não sabia disso. Então, se o nome dela, ele com certeza era apaixonado por ela. Só que ela cometeu um erro que nem a paixão conseguiu mascarar. Nem o amor por ela conseguiu mascarar, porque, afinal de contas, ele estava sendo humilhado diante das pessoas. Imagine só. Então, um rei com todo o poder que ele tinha, uma pessoa que gostava de se exibir, de se mostrar, porque uma pessoa que gosta de estar no foco, né, de estar nos holofotes, essa pessoa, ela odeia ser envergonhada, óbvio, ela odeia ter um nome manchado, ela preza pelo nome. Então esse era o rei Assuero. Então ela feriu. Pode falar. Por mais que ele talvez amasse ela e realmente achasse ela a mulher mais linda da época do reino, ela mexeu com o ego de homem dele e de rei, né? Ele se sentiu desprezado naquele momento por ela, então ele precisava tomar uma decisão. E não importasse qual fosse, porque ele, como rei, como autoridade, ele tinha que dar o exemplo ali também, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa também que a gente precisa colocar um parênteses aqui, que é o principal foco aqui do nosso estudo hoje, é que o reinado de Vasti, ele estava aliado, atrelado, ele estava condicionado, na verdade, à obediência ao rei. Olha que interessante. Sem a obediência ao rei, ela não poderia ser rainha. E agora nós vamos entrar num assunto, então, pertinente ao dia de hoje, certo? O que você acha? Você acha que Vasti, que valeu a pena? A gente não sabe exatamente, porque a Bíblia ela não fala exatamente por que Vasti fez isso. Não fala o motivo. Então, as pessoas especulam, né?
Mas você acha, Monique, que Vasti se arrependeu? Você acha que Vasti se arrependeu? Quem acha que Vasti se arrependeu, coloca aí no comentário, aí, Então, gente. Aperta o na minha coraçãozinho. opinião, se você realmente existe, a Bíblia ela conta bem resumido essa parte, mas se você procurar na história, tem muito historiador que fala, e Assuero, ele também era Xerxes I, que é conhecido como o rei dos 300, lembra? Da Pérsia. Então, ele era um rapaz provavelmente não muito carinhoso, muito bravo, inclusive, e eu acho que ela se sentiu meio que ofendida, né? Porque eu acho que naquela época as mulheres eram mais discretas, teria que ser. E ela se guardava com o marido dela. Foi uma desobediência, mas para não passar, acho que por cima dos princípios dela. Não foi só eu vou desobedecer o rei e pronto. Eu acredito que ele estava bêbado, sabe lá o que ele ia mandar ela fazer na frente dos caras para ela poder, né? Para ela poder Mostrar sua mostrar o beleza. quanto ela era linda, né? Então eu acho que ela não passou por cima dos princípios dela, foi uma desobediência ao rei, porém com princípios, né? Não foi uma desobediência só de rebeldia sem causa. E é isso, eu acho que Deus usou desse momento dela, de repente ela era, não sei, Rosa, isso é realmente pensamento meu, de repente ela era uma boa pessoa, e talvez se ela fosse lá onde eles estavam, e ele mandasse ela dançar, ou ir nua, como algumas pessoas dizem, ou que seja, no outro dia, quando ele caísse em si e não tivesse mais bêbado, ela poderia ser até mandada ser morta de repente. E ali, no caso, na decisão dela, ela foi exilada. Então, de repente, Deus usou da atitude dela, tanto para livrar ela do rei, quanto para fazer o milagre com o povo hebreu, né? Mas vamos imaginar assim, gente. Vamos imaginar uma hipótese. Não esqueçam, pessoal, compartilhe. Quem está entrando agora, compartilha, aperte o coraçãozinho. Escreva aí nos comentários, tá bom? Oi, boa noite. A Dora Silva está falando aqui. Boa noite. E vamos lá. Vamos pensar aqui mais longe. Vamos imaginar que ela também bebeu demais. Porque ela também estava fazendo uma festa. Ela estava no banquete. Ela estava fazendo uma festa para suas amigas, né? Então, talvez ela tenha bebido demais. Vamos imaginar assim que também, além de ela ter bebido demais, boa noite, Duarte, seja bem-vindo. Além de ela ter bebido demais, pode ser também que ela tenha, por ter bebido demais, tomou uma decisão errada. Ouviu o conselho das amigas. Então, tem toda uma situação, né? Pode ser isso. Então, olha o perigo, gente, a gente tomar cuidado. Por isso que a Bíblia, ela condena a bebida. Por isso, né, que nós devemos tomar conselhos das pessoas corretas. Eu tô indo longe aqui, tá, gente? Tô indo longe demais, né? Mas tudo é possível. Mas o fato é que o resultado de tudo isso é que a obediência ao rei era a causa de ela ser rainha. Então, ela não tinha noção do que esse ato que ela estava cometendo naquele momento ia repercutir para a vida inteira dela, né? Então, foi muito sério. A gente devemos tomar muito cuidado, nós devemos pensar muito bem. Por isso que nós devemos estudar o máximo que nós pudermos a Bíblia, a palavra de Deus, a vontade de Deus e tudo mais para que a gente possa ter melhor clareza para tomar decisões na nossa vida. Porque se a gente tomar decisão só por impulso, né? Ou porque alguém está vendo, ou porque estava envolvido com alguma situação, você pode perder, então, o seu posto de rainha, de rei, viu? Tanto que futuramente aí a gente vai ver que a rainha que ouvia a voz de Deus contornou todo esse rei aí que tem um histórico ruim, né? Pois é. Agora nós vamos entrar num outro assunto. Vamos comparar Vasti agora a Adão e Eva? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque veja bem, não sei se você já parou para pensar nisso, povo de Deus, pessoal que está aqui, mas a Vasti desobedeceu e perdeu o seu posto. O que aconteceu com Adão e Eva? Não foi exatamente a mesma coisa? Perderam o posto. Deus era o rei, é o rei do universo, certo? E Vasti, ela era rainha. E Adão
também era o dono daquele local, ele reinava naquele lugar. Deus construiu para ele um local para ele reinar ali, né? Para que que ele dominasse sobre tudo que havia ali, né? E ainda assim, ele fez o mesmo que Vasti. Nós vamos falar sobre isso, tá? E ele acabou então sendo deposto e expulso do jardim, como a gente vai ver. Então, tudo isso causou o quê? A Adão e Eva e a nós ainda, porque nós ainda, infelizmente, recebemos aquilo que é herança dos nossos pais, Adão e Eva, né? Então, assim como Vasti tomou uma decisão que repercutiu para a vida toda dela, né? Não só dela, mas se ela estava grávida, pelo menos como algumas teorias dizem, né? Até o filho dela foi prejudicado por causa disso, né? Então, veja, uma decisão que foi tomada, assim como de Vasti, como de Adão e Eva, só que a de Adão e Eva foi muito mais grave, porque até hoje, né, até a volta de Jesus, nós vamos sofrer essa consequência. Dor, sofrimento e muitos problemas por causa da desobediência, do pecado. Então vamos lá, vamos interagir um pouquinho? Como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos só falar qual é o versículo, Monique, porque todo mundo sabe, né? É uma coisa assim que todo mundo sabe. Eu vou dizer aqui, ó, o versículo que está falando sobre isso é Gênesis 1, do 26 ao 27, e depois o Gênesis 2, versículo 7. E afinal de contas, Monique, como se deu a criação do homem e da mulher? O homem foi criado do pó, e Deus soprou nele o fôlego de vida. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, feito com todo amor e carinho. A mulher, Deus tirou da costela de Adão, formou a mulher e assim nasceu o primeiro casal da história. Exato. Então, assim, Deus formou como eles? Imagem e semelhança dele. Ele os amava, ele formou belo, como Vasti era bela. Né? Adão e Eva eram belos também, né? Eram perfeitos, não é verdade? E eles foram criados para dominar, para ter autoridade sobre todos os animais, né? E se você quiser comentar alguma coisa, comente, aperte o coraçãozinho, marque pessoas, gente. Eu vou falar isso até o fim, tá? Para você não esquecer. A Dora marcou aqui, ó, desobediência. Tá certo, desobediência. A desobediência acarretou muitos problemas, tanto para Vasti, né? Vasti foi extremamente humilhada, né? Porque ela foi desobediente. Sim. E Adão e Eva, infelizmente, também perdeu todo o seu posto ali, tudo que ele tinha de melhor da terra, né? Aí, depois a gente precisa pensar uma outra coisa. Entendemos como o ser humano, ele foi criado, ele era belo, assim como Vasti. Ele tinha tudo de melhor, ele foi criado da melhor forma possível, ele tinha tudo aos seus pés, como a Vasti tinha. Aí depois a gente se pergunta, mas afinal de contas, qual era o plano de Deus para Adão e Eva? Qual era o plano de Deus? Gênesis 1, do 28 ao 31, fala disso. Se você não quiser ler, tudo bem, porque são vários versículos, você pode comentar só. Tá bom, Monique? Se o pessoal quiser acompanhar em casa, fique à vontade. Tá. Não, então, aqui fala que Deus criou ele para que eles povoassem a terra e tivesse domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais que habitavam ali. Foi a intenção que Deus fez, né? Para que povoasse e crescesse e tivesse em família ali naquele lugar que foi feito para eles. Então o que Deus queria? Deus preparou o melhor para eles. Os melhores frutos. Imagine, gente, que delícia, quanta coisa maravilhosa. Eu fico imaginando como deveria ser uma maçã no Jardim do Éden, né? No céu. Como deveria ser o tamanho da melancia? Uma melancia devia alimentar 30 pessoas, né? Se a nossa melancia hoje a gente já acha grande, você imagine no céu, você imagine no Jardim do Éden. Então, tudo era maravilhoso. Vocês imaginam o gosto. Hoje as pessoas falam que o alface não tem gosto de nada. Algumas pessoas falam isso. Quem acha que o alface não tem gosto de nada, comenta aí. Mas eu acho que tem, viu? Mas eu também gosto bastante. Eu gosto de alface. Mas você imagina o sabor que tinha o alface? Que tinha batata, que tinha outros legumes que muitas vezes a gente rejeita. Será que alguns legumes que são amargos hoje eram amargos?
né? Então, uma série de perguntas assim, a gente está viajando agora um pouquinho, né? Mas o certo é que Deus preparou o melhor ali, o melhor, Monique, o melhor que havia ali, deu para eles. Imagina, a gente vê um jardim já acha maravilhoso e não é nem um terço, né? Uma flor diferente, uma orquídea que você olha diferente e fala, meu Deus, que flor mais linda, que perfeição. Você imagina lá no céu, lá no Jardim do Éden. Imagina. Você imagina o luxo que vivia Vasti. E você imagina quanta coisa tinha para Adão e Eva desfrutar, né? Quanta coisa bela, maravilhosa, do melhor eles tinham, né? Deus preparou tudo lindo para eles, né? Todo luxo natural, não é? Todo luxo E ainda natural. Olha tinha eu a inventando companhia aqui. de Deus ainda, né, Rose? Que Exatamente. Assim como Vasti era a preferida, assim como a Vasti era a preferida ali do rei, né? Muito querida, muito amada pelo rei, Adão e Eva também. Eles tinham a companhia todos os dias do Pai Eterno, do Rei do Universo, né? Então, o que faltava para eles? Qual foi o problema ali? Porque assim, afinal de contas, qual foi a ordem dada? A gente sabe a ordem que o rei deu a Vasti. Mas qual foi a ordem dada a Adão e Eva? Qual foi a Então, ordem? a única advertência dada por Deus é que ali eles poderiam fazer tudo, comer de tudo, menos de uma certa árvore que ficava no centro, que era a árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se caso eles comessem, eles morreriam, né? Caso eles comessem dessa árvore. Lá em Gênesis 2:8 e depois Gênesis 2:15 ao 17, fala que Deus plantou um jardim, colocou Adão e Eva nesse jardim e colocou eles lá para administrar, cuidar, cultivar este jardim. Quem está entrando agora é Edilza. Edilza, Seja muito bem-vinda, Edilza. Até que enfim você conseguiu participar, na semana passada você não conseguiu, né? Eu fico muito feliz de você estar aqui, porque a Edilza, ela é a coordenadora do projeto Esther, desse projeto maravilhoso. O que é esse projeto Esther? A gente falou na semana passada e a gente acabou até esquecendo, né, Monique, de falar dessa vez. O projeto Esther, ele é um projeto para mulheres, na verdade, de estudo do livro de Esther, que engloba praticamente todos os princípios bíblicos mais importantes para que uma pessoa se renda a Cristo. Para que uma pessoa entenda a vontade de Deus para a vida dela. Então, qualquer mulher pode receber esse estudo, estudar, se capacitar com esse estudo, e então trazer as suas amigas presencialmente nas suas casas, se for possíveis, ou então fazer isso de forma digital, usando a internet, as redes sociais, de alguma forma para que essas pessoas sejam alcançadas por Jesus, tenham a vida transformada. E a Monique, a Edilza está dizendo, eu ainda estou na live aqui. Peraí, tu tá em 2 lugares, então, ao mesmo tempo? Como assim? Mas é fato que a Edilza é uma mulher incrível, maravilhosa, gente. É uma mulher, assim, que me enche de orgulho. É um grande exemplo para a nossa igreja, é um grande exemplo para as mulheres missionárias do Brasil e do mundo. Ela é muito dedicada, uma grande amiga, assim, que realmente eu admiro muito, viu? Ela diz, e agora nós podemos fazer pelo Zoom, exatamente. Ela está fazendo pelo Zoom, e é a segunda vez, se eu não me engano, não é, Edilza? Que ela está fazendo, então, esse projeto, executando esse projeto pelo Zoom, por causa dessa questão, né, da pandemia e tal, que algumas pessoas estão com medo, né, de estar todos no mesmo lugar e tal, até por questão de protocolo, né, de saúde. Então, dá para fazer. Quem quiser saber mais, entra lá no Telegram, conhece o Projeto Esther, como eu disse para vocês, lá estão as questões, vocês podem acompanhar aqui. E se tiverem mais dúvidas, gente, entrem no meu grupo, me chamem lá, entrem no grupo, tá, de oração, que está o link lá na bios do Instagram, me procurem no particular, que eu vou passar, então, todas as informações, e se preciso eu passo até para a Edilza encaminhar direitinho vocês, se vocês tiverem interesse, tá, de fazer esse projeto missionário na tua igreja, né, com os seus vizinhos, com os seus amigos das redes sociais, e você vai ver que as suas amigas, no caso, tá, das redes sociais, é um projeto, assim, maravilhoso.
tá bom? E antes de nós voltarmos aí ao assunto, que a gente saiu um pouquinho, eu peço que vocês apertem o coraçãozinho, não esqueçam de continuar apertando o coraçãozinho, quem está gostando, aperte o coraçãozinho, marque pessoas, tá bom? Para que mais pessoas então venham à nossa live, tá ok? Então, como a gente estava falando, Monique, o plano de Deus, né, a ordem de Deus foi que Adão e Eva, então, eles administrassem, eles cuidassem daquilo que Deus deu para eles, valorizassem aquilo que Deus deu para eles. E havia, além disso, um único mandamento, que era não comer de uma única árvore, desculpa, árvore é ótimo, uma única árvore, porque veja bem, gente, tinha milhões de árvores, milhões de tipos, muitíssimos tipos de frutos. Mas aquela árvore era o problema. Só tinha uma, gente. Então, esse era o problema. Uma desobediência, assim como Vasti. Uma desobediência. Quem influenciou Vasti? A gente não sabe. Né? Pode ter sido a bebida, pode ter sido as amigas, né? Pode ter sido o orgulho. Ela era tão bela que ela podia ter, né, se deixado levar, né, pela beleza, né? Ela se achava tão poderosa que ela não entendeu que aquela situação era uma situação diferente, né? Que existiam príncipes ali que estavam observando o rei, tá ok? Então era diferente. Então foi dada somente uma ordem, somente uma. E aí, essa ordem foi dada, e o que aconteceu com Adão e Eva, assim como com Vasti, Monique? Então, a serpente, muito astuta, né, seguindo influências de Satanás, ela foi falar com a Eva, e aí ela, na verdade, ela usou a verdade de Deus, né, cobriu com uma mentira e confundiu a mente de Eva, né? Ela falou, mas será que você entendeu direito? Você não vai morrer, você vai abrir os olhos. E isso deu uma interrogação aí na cabeça de Eva, e ela enrolou a Eva ali, e Eva foi e comeu. Eu creio que tenha sido assim, ela comeu, e realmente eu não morri, porque ela não sabia como era o morrer, né? Então eu vou levar para Adão, Adão, come, tá tudo bem, eu não morri, você também não vai morrer. E os dois acabaram comendo. E a desobediência veio aí, e eles pagaram o preço, né? Infelizmente, foi bem assim mesmo, né? Kelly tá dizendo boa noite. Seja bem-vindo quem tá entrando agora, tá bom, gente? A esta live sobre o estudo do livro de Esther. Peço que você compartilhe com seus amigos, que você aperte o coraçãozinho, tá bom? E a Edilza falou uma coisa interessante também que a gente precisa falar aqui, é que existe uma página no Facebook, tá, do Projeto Esther. Essa página, então, se você puder acompanhar lá, seguir a página, você vai ver várias formas, então, de adquirir esse estudo, de fazer esse estudo, tá bom? Ele é um estudo que qualquer mulher no Brasil inteiro, ou outras brasileiras que estejam aí fora do Brasil, podem fazer com suas amigas, tá bom? Então, sigam lá a página do Projeto Esther, tá bom? Então eles desobedeceram, Monique, voltando aqui, e foi terrível, porque o que aconteceu? Depois que Eva comeu, ela foi até Adão, Induzir, né? E falou para Adão, olha Adão, eu não morri, veja, eu tô aqui, tô bem. E então, Adão então ficou com muita pena, porque ele falou, poxa, minha mulher desobedeceu. Qual era o problema ali? O problema ali não foi só o pecado. Foi porque, além disso, Adão, em vez de ele correr para Deus e contar para Deus aquilo que aconteceu, o que ele fez? Ele tentou resolver com as suas próprias mãos. Ele tomou a decisão por si mesmo, né? E ele tomou a pior decisão que ele podia ter. Com medo, talvez, de que a mulher dele, então, fosse punida, ele perdesse a sua esposa, sua mulher, a sua companheira, ele também comeu. Ele falou, eu amo essa mulher é a mulher da minha vida. Eu tô imaginando aqui, a Bíblia não fala, mas provavelmente, né, ele ficou com muito medo de perder, então, Esther, olha, Eva,
E aí, então, ele comeu também do fruto. Ele falou, se ela comeu, já era. Não tem mais jeito. Se ela comeu, eu vou comer também. Porque eu não quero perder a minha companheira. Né? Então, Uhum. pode falar, Monique. E realmente, na verdade, não era o fruto que iria causar alguma coisa. É a simbologia toda, né? Era a questão da obediência. O fruto era um fruto, né? Mas Deus queria ver a obediência deles, queriam que ele tivesse, ainda fisicamente, né? Vamos ver se eles têm que eles vão me obedecer por amor, é lógico. E aí eles não resistiram ao que a serpente induziu ali eles e criou neles uma sensação, e eu creio que seja assim mesmo. Eu acho que ele não quis deixar ela pagar sozinha, e aí cometeu o ato também. Pois é, para Deus era natural. Olha, eu faço tudo por eles, eu amo eles, eu os amo. Então é natural que eles me obedeçam. Então Deus Sim. esperava obediência, porque Deus fez tudo por eles, né? Talvez a mesma coisa aconteceu com o Vasti e a Suero, né? Ele disse, pô, eu dei tudo para ela é a queridinha aqui, ela vai me obedecer. Ele talvez nunca esperasse essa atitude dela. Né? Então é muito complicado e você vê que você pode comparar perfeitamente esses casos, porque eles são bem parecidos mesmo, né? É uma analogia ótima, muito boa, né? Então, e aí depois a gente pensa qual foi a consequência da obediência do casal, a obediência da Vasti, desobediência do casal, a gente sabe o que aconteceu, né? Ela perdeu então o seu posto de rainha. Mas a desobediência de Adão e Eva, Monique, o que aconteceu? Eles foram lançados fora e expulsos do jardim, né? Deus veio, procurou eles, e na hora, depois que eles comeram, eles perceberam que estava nu. Quando eles ouviram os passos de Deus, e Deus falou, Adão, onde vocês estão? E ele disse, nos escondemos de vergonha porque vimos que estavam nu. E aí Deus falou, mas como você sabe que você está nu? Então Deus viu ali, lógico, ele já sabia, mas viu ali a desobediência, e aí não teve outra chance para eles não comerem da árvore da eternidade, né? Do fruto. E então ele tirou eles do jardim para que não fosse perpétuo isso tudo, né, que aconteceu. Para que Exatamente. houvesse uma chance. Exatamente. Então, eles foram expulsos também do posto deles. Eles eram grandes amigos de Deus. Eles tinham ali tudo do melhor ali. Entendeu? E ali, para viver ali, existia então, somente uma coisa que eles tinham que fazer, que era obedecer a esse mandamento. Só isso. Deus só pediu essa ordem para eles. Então a condição era, para vocês ficarem aqui, vocês precisam me obedecer. Para vocês terem um relacionamento comigo diário, porque eu quero mais, quero o máximo, né? Nem se compara, toda a beleza que tinha ali era um relacionamento com o seu Criador. Você imagine, gente. Eu fico imaginando uma pessoa ter conhecido Jesus naquela época. Eu já fico sonhando com isso, imaginando, já pensou se eu pudesse ter visto Jesus, andado com Jesus? Agora você imagine você falar com o próprio Criador. Como deveria ser aquele negócio? Maravilhoso. Né? Imagine a forma que ele tinha, como ele se apresentava. A Bíblia não diz. O carinho, né, Rô? O carinho, É o carinho, o amor. o carinho que... Quais eram as palavras? Como era essa conversa? Né? Tudo isso faz com que a gente realmente fique pensando. Será? Meu Deus, será que vale a pena? Às vezes a gente comete erros tão pequenos, que coloca em jogo o nosso relacionamento com Deus. Não é verdade, Monique? Então, lá em Isaías 59:2, você poderia ler pra gente, Monique? Isaías 59:2? Eu pensei que você tinha pronto aí no estudo, não dá, né? Porque você está usando o celular. Não dá, não dá. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, Para que vós não ouça. Isso.
Então, o que que Deus está falando ali, lá através do profeta Isaías? Ele está dizendo assim, que os nossos pecados, a nossa desobediência nos separa de Deus, assim como foi no Jardim do Éden, assim como foi com Vasti, tá? Graças a Deus não foi como Vasti, porque Vasti foi definitivamente, né? Mas, assim como foi no Éden, né? Que Adão e Eva então foi separado de Deus, o nosso relacionamento com Deus está condicionado à obediência também, né? Então nós precisamos obedecer para que Deus possa, para que tenha então uma conversa de ambos os lados, né? Porque se a palavra é bem clara, ela diz que essa desobediência ela nos separa de Deus, a desobediência, né? Então, o que teria acontecido a Adão e Eva se fosse permitido permanecer no Éden depois do pecado? Gente, vocês imaginem o que teria acontecido se eles continuassem, porque vamos e venhamos, existia uma árvore lá no jardim que era a árvore da vida, tá? Essa árvore fazia com que eles não morressem. É por isso que eles foram expulsos do jardim, gente. Porque eles não podiam comer mais daquela árvore. Porque eles estavam infectados pelo vírus do pecado, tá? E alguém que tem o vírus do pecado, vivendo eternamente, Monique, que loucura! O que poderia acontecer, Monique? Então, eu creio que ali naquele momento, Deus sabe de todas as coisas, mas esperava deles uma atitude que não tiveram, né? Então, naquele momento, eu acho que se reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e falou assim, e foi criado o plano de salvação ali. E foi falado, então vamos fazer o seguinte, a gente precisa tirar eles dali para que não coma o fruto da vida, e a gente pode salvar ainda os que vêm após, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, ele já arquitetou o plano desde esse momento, né? O plano de salvação. Então, ele expulsou e colocou 2 anjos na porta para que eles não pudessem voltar mesmo, de forma alguma, lá para dentro. Pessoal, vocês que estão aí, não esqueçam de apertar o coraçãozinho, de marcar pessoas, chamem pessoas para a nossa live, tá bom? E aqui, Monique, eu acredito, Monique, que esse plano, ele já existia antes de acontecer isso. Deus já sabia, Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, sabe? Então, ele sabia que isso ia poder acontecer. Você imagine, Monique, uma pessoa com câncer vivendo eternamente, Monique. Você imagine uma pessoa, um homicida em potencial, aquele que já matou mais de 20 pessoas, você imagina ele vivendo eternamente. Você imagine toda sorte de pecados aí vivendo eternamente, Monique. Esse mundão aí que a gente está vendo aí, né, Rose? Imagina isso eternamente. Na verdade, Monique, se acontecesse isso, já não existia mundo mais. Não existiria. Não se sustentava mais. Então, na verdade, essa questão de não permitir que o ser humano continuasse vivo diante do pecado, essa questão de que a pessoa que peca, ela tem que morrer, é também uma questão de misericórdia de Deus, tá? Porque o sofrimento tem que acabar, Monique. A dor tem que acabar. O problema tem que acabar, entendeu? Porque se aquela pessoa for um problema, imagine pessoas hoje entregues a demônios. Pessoas totalmente entregues a coisas, a todo mal por aí. Imagina essas pessoas vivendo eternamente. Então, até nisso, Deus mostra a sua misericórdia, tá? Trazendo a morte. A morte, gente, é uma bênção para muita gente, tá? A morte é o descanso. Deus vê a morte, por isso que a Bíblia, ela relata a morte como um descanso, tá? Porque ela é um descanso. Ela é também, de certa forma, a gente não entende muito bem, porque a gente não sabe. Às vezes a gente não tem fé suficiente, ou a gente não quer perder a pessoa que a gente ama. Então a gente não consegue compreender essa ausência de alguém. Mas fato é que Deus tem um propósito em tudo isso. Que é exatamente que o pecado cesse, que o problema cesse. Entende? Então até o pecado ele pode ser visto como uma bênção, gente. E para você que está chegando agora, aperta o coraçãozinho, marque pessoas então, e muito obrigado por estar aqui, viu? Deus abençoe a sua vida.
Então, Monique, veja bem, quando nós tomamos a decisão, então, de servir a Deus, de ter um relacionamento com Deus, nós precisamos estar amparados na sabedoria da vontade dele, tá? E só ouvir a ele, tomar cuidado com os conselhos do lado, né? Para não ser, então, induzidos a tomar decisões, né, por nós mesmos ou por outras pessoas que possam prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Assim como Vasti perdeu o seu posto, e infelizmente o ser humano também foi separado de Deus, foi afastado do relacionamento com o seu rei do universo por causa do pecado, né? Por causa da desobediência, né? Então, só que Jesus Cristo, a boa notícia, né? As boas novas, o evangelho, é que Jesus Cristo, então, ele veio pagar essa conta. Ele veio pagar a conta de Adão e Eva. Ele veio rever essa situação e cumprir o plano que ele já tinha estabelecido lá atrás, antes disso acontecer. Ele quer que você e eu tenhamos relacionamento com Deus novamente. E ele quer que a gente não caia no erro de Adão, sabe? De tomar decisões precipitadamente. Se Adão, naquele momento em que Eva comeu o fruto... Consultar a Deus, né, Rose? Sem consultar. Ele podia ter ido correr para o pai e ele não foi, né? Ele seria totalmente muitas diferente. vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente vai pedir conselho para um ímpio, a gente vai pedir conselho para alguém que está afastado do caminho, em vez de dobrar o joelho e orar e pedir conselho do pai. Não, pior, hoje em dia, você clica lá no Google, você escreve no Google, e você acha toda sorte de assunto no YouTube. O YouTube é a rede social mais consultada no mundo, né? Então, e você coloca lá qualquer assunto que você queira. E você vai lá, então, encontrar vários lados daquele assunto. Várias posições daquele assunto. E você escolhe qual você... Geralmente as pessoas fazem isso, né? Elas acabam escolhendo qual ela acha mais eu quero, na verdade, vantajosa, né, para ela. Mas não é assim que Deus quer. Eu vi isso e já bateu com o que eu queria, tá certo. Exatamente, exatamente. E a pessoa não vai, então, dobrar o seu joelho e pedir ao Deus que te criou, que te formou, né? O que eu devo fazer nessa situação? Que te ama, né? Então que a gente não venha tomar decisões precipitadas como fez Vasti, como fez Adão diante daquela situação, que poderia ter dobrado o joelho e pedido orientação a Deus, poderia ter chamado Deus naquele momento e dito: Senhor, olha o que Eva fez, ou mesmo a própria Eva podia ter falado: sim, não, eu não vou comer agora, eu vou perguntar para Deus. Eu tenho um encontro com ele mais tarde, então eu vou perguntar para ele. Olha que privilégio. Eu ainda tenho esse privilégio, você tem o privilégio. Jesus pagou, sim, a sua conta. E hoje você pode ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que você é rei também, que você é rainha, que você é princesa. Né? Lá em Pedro, alguém lembra? Eu não lembro qual é. Primeira Pedro. Somos princesas. E diz que que nós somos filhos do Rei Eterno, né? Então, se você é filha do Rei, né? E você crê nesse Jesus, você tem esse relacionamento bem firme. Então a pergunta é, você tem tomado as decisões corretas para continuar neste relacionamento? Ou você tem feito conforme a sua vontade? Você tem se debruçado à vontade de Deus, à palavra de Deus? Entendendo qual é a decisão que eu tenho que tomar em cada momento? Porque o problema de Vasti foi exatamente esse, Monique. Ele não sabia ali bem, ela não sabia bem o que poderia acontecer ali se ela tomasse aquela decisão. Ela não sabia, porque se ela soubesse, ela não tinha tomado aquela decisão. Mas nós não estamos no escuro, gente. Nós não estamos no escuro. Deus deixou para nós a palavra dele, para que nós saibamos o que ele espera de nós. Qual é a atitude, qual é a posição que nós devemos tomar a cada momento da nossa vida. É realmente luz para o nosso caminho. Né? Exatamente, é a luz, é a nossa lâmpada. E quem gostou disso, aperta o coraçãozinho aí. Quem crê nisso,
que a palavra de Deus é o melhor conselheiro que você pode ter em todas as áreas da tua vida, em todas elas. Amém? Então é essa mensagem que a gente queria deixar para vocês hoje. Monique, quer comentar mais alguma coisa, Monique? Então, só para finalizar, assim, nós seres humanos temos tendência a querer colocar realmente os nossos planos em ação e depois perguntar se Deus aprova, entende? Aí se não dá certo, às vezes fala, mas foi culpa de Deus. Só que antes da gente começar alguma coisa, a gente dobra o joelho e ora e pede para Ele. Senhor, se for da sua vontade, conduza o caminho para dar tudo certo. Né? Nós temos essa tendência, mas é exatamente isso, é a comunhão. É o que eu falo, eu estou aqui, esse projeto, esses estudos maravilhosos que você tem dado, cada dia eu aprendo mais, cada dia eu aprendo como me conectar melhor com Deus e peço mudança mesmo, porque é um passinho de cada vez, é difícil, a gente isso vem de muito tempo, né? E o homem, ele tende a pecar, a ser o pecador, a querer a sua vontade em primeiro lugar, mas é hora de renunciarmos e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, realmente, e pedir para Ele que Ele conduza os nossos passos. E aí, tudo dá certo. Mesmo em dificuldade, tudo dá certo. A Luzia divina, ela tá falando, é a nossa autossuficiência. Às vezes a gente pensa que não precisa. Não, isso é coisa simples, eu vou tomar essa decisão, né? Tome muito cuidado, tá? Porque às vezes nós tomamos decisões que podem tirar nos afastar de Deus, nos tirar do posto. Exatamente. Né? E eu queria perguntar aqui para qualquer pessoa que entrou, que está aqui, tá bom? Ou que vai assistir posteriormente, se você ainda não tem esse relacionamento, não sente que tem esse relacionamento completo com Jesus, se você acha que precisa melhorar esse relacionamento com Jesus, que precisa, que não sente que Jesus te ouve, entendeu? Que parece que você está passando por tanta situação difícil que não adianta, parece que o céu não está te ouvindo. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, tá? Jesus espera você. Jesus está ansioso para falar com você. Mas mais do que isso, Ele espera que você viva debaixo, né, dos princípios dele. Porque os princípios de Deus, gente, Ele pode transformar a minha e a sua vida para melhor. Você quer ser abençoado? Viva os princípios de Deus, obedeça. Nós somos especialistas em dar desculpas para não obedecer, colocar palavras que não existem na Bíblia, interpretações que não existem para sustentar o nosso desejo. Se você não se entregou completamente a Jesus hoje, se você acha, não, Rose, realmente eu preciso me entregar mais, eu tenho problemas, eu tenho vícios, eu tenho muitos problemas, diga isso para Jesus hoje, dobre o seu joelho. E se precisar também, nos chame. Lá no grupo de oração, o link lá na bios, nos chama no privado se precisar. E a gente pode conversar sobre isso e ensinar e ajudar você a ter um relacionamento com Deus como se deve ter. Que você sente que Deus fala com você. Que você realmente sente que Deus está guiando a sua vida. Então esse plano de amor eu tenho que aceitar, Monique. Você tem que aceitar. Vasti não teve essa oportunidade. Ela foi lançada fora. Eu e você nós temos esse plano de amor, de salvação. Né? Nós tivemos o privilégio, exatamente, de aceitar ou rejeitar esse plano. Tá? Então, e aí? Você aceita esse plano? Coloca aí no comentário. Eu aceito o plano de amor de Cristo. Eu aceito o plano. Coloque aí. Né? E que Deus... Toda vez que a gente fala de Jesus, de Deus, cresce dentro da gente realmente, né? A gente olha com os olhos de amor, assim, e é isso que faz você... A paz que cede todo conhecimento realmente vem do conhecimento. Quanto mais você conhece Ele, quanto mais você sabe o que Ele tem para você, para sua vida, que os planos deles... É o que você viu bem aqui, porém não é para essa terra, é para muito melhor que isso. É uma alegria que te dá dentro de... que eu não consigo nem explicar. Eu tenho vontade de chorar, de tanto que eu acho lindo. É maravilhoso mesmo. Provérbios 28:13, para finalizar, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
Mas, Ó, oi. a Silva Luzia, a Luzia falando aqui, ó, eu aceito esse plano de amor, do amor de Deus. Louvado seja Deus. É lindo, né? Seja bem-vinda, Helena Oliveira, que tá aqui. Doura disse glória a Deus. A Cláudia Alexandre, minha amiga, lá de Badibacite, uma cidadezinha aqui no Eu interior também de São aceito esse Paulo. plano. Seja Você aceita o bem-vinda. plano, Rose? Eu com certeza aceito. Todos os dias eu tenho que dizer isso. E sabe como eu provo que aceito esse plano? Não é só de boca. Vivendo a vontade de Deus, aprendendo mais de Deus todos os dias. Quem Amém. aceita esse plano, aperta o coraçãozinho, o coraçãozinho e diz: eu aceito esse plano. Do Carmo também, a, Ivanildo entrou agora. a Leidiane, seja bem-vinda. Ivanildo, seja bem-vindo também. Ivanildo José, que Deus abençoe a sua vida. Então, Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que Deus espera de você, meu irmão e minha irmã? Sabe, o pecado não é o fim. O fim é viver no pecado, gente. Olha que frase legal, eu inventei essa frase. Mas é verdade. O pecado não é o fim. O fim é viver no pecado, gente. Que legal. É verdade. Quem gostou dessa frase, aperta o coraçãozinho. Gente, não é o fim. A própria Bíblia diz que se eu dobrar o meu joelho, né? Ou não dobrar o meu joelho, de pé, seja lá como for, e dizer de todo o coração, né? Jesus, eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Eu aceito esse plano de amor, habita na minha vida, transforma o meu Amém, ser. Não é verdade? Ele vem então e transforma todas as coisas, e faz tudo novo, e limpa tudo. Esse Jesus é maravilhoso. Louvado Tem seja muita Deus gente por que isso. fala assim, né, Rô? A morte é o fim, acabou. Não, a morte não é o fim, não é o fim. O fim é esse Não para mundo nós que aqui. aceitamos esse plano, o plano de salvação e crer em Jesus Cristo, nem a morte é o fim. É verdade, nem a morte é o fim. Gente, que promessa. Tem alguém que faz uma promessa melhor que essa? Gente, a promessa da vida eterna. Gente, é a melhor promessa que pode existir. Gente, eu prefiro acreditar nela do que andar solto por aí. Eu Acreditando em também. toda sorte de doutrina, toda bobagem, todos os livros, todo conhecimento que não leva a nada. Gente, eu tô cansada de ver pessoas aí, sabe, que se dizem ateias, que se dizem, com todo respeito, gente, com todo respeito, mas que dizem que estão bem, estão muito mal. Muito mal. Ou então pessoas que vivem um relacionamento com Deus meia boca e que tá cheio de problemas e não sabe por que acontece todo esse problema com ela. Então vamos hoje então, aceitar esse plano de salvação de verdade. Confessar o nosso pecado ainda hoje, gente. Aí, ó, uma lição de casa, hein? Uma lição de casa. Ó, a Cláudia postando aí, Rô. Eu bem sei que planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal. É isso que Para você vos dar o tem. fim que desejais. Exatamente, Jeremias 29:11. Então, gente, olha que maravilhoso. Deus tem o melhor para mim. Só que eu aceito ou não. É uma decisão minha. É uma decisão sua. Você aceita? Vamos orar então para finalizar, gente? Porque a gente está há bastante tempo aqui já, né, Monique? É que a gente se empolga, né? E a Monique tá cheia de coisas para fazer ainda, né, Monique? Tem que ir no salão, Sim. fazer o cabelo, as unhas, né, Monique? Hoje não, mas tenho 3 crianças lá fora. Louvado seja Deus por isso, gente. Eu fico muito feliz pela presença Amém. de cada um de vocês aqui. Cláudia, minha amiga. A Cláudia é minha grande amiga, minha melhor amiga. Infelizmente está longe de mim agora, né? Nós vamos nos ver só de vez em quando. Então, mas o amor de Deus lá no céu, Cláudia, lá no céu, quando Jesus voltar, não vai haver mais divisão. E você vai ter que me aguentar, eu vou morar do teu lado, tá? Vou morar do teu lado. Vou morar do lado da Monique de um lado e do outro lado da Cláudia, né? Então, Viu? Mas lá não vai ter tempo, não. Lá a gente pode falar disso o dia inteiro. é maravilhoso. Essa promessa é tremenda, gente. Mas essa promessa é só para quem faz a vontade de Deus, tá bom? Vamos lutar para fazer a vontade de Deus, tá bom, gente? Então vamos fazer uma oração agora.
Eu quero que você, a gente vai fazer uma oração bem superficial agora, mas eu quero que você, depois desse estudo, ou antes de dormir, ou quando você puder, ainda hoje, você dobre o seu joelho e fale para Deus todos os pecados que você não tem conseguido se libertar deles, todos os pecados que você fez no passado que você não confessou, todos os pecados que você tem cometido, sabe? E que você sente que não tem agradado a Deus, coisas que não agradam a Deus. Conte para Deus e peça ajuda a Deus para mudar de vida. Fale para Deus que você quer aceitar esse plano verdadeiramente e ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Amém? Para finalizar, então, aperta bem forte esse coraçãozinho aí. Eu também te amo, Cláudia, minha amiga. Te amo muito. Vamos fazer a oração agora. Querido e amado Deus, poderoso e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por ter dado o teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, para restaurar, Senhor, esse relacionamento conosco. Porque não somos como Vasti, Senhor, que não teve uma segunda oportunidade, Senhor. Nós temos todos os dias, a cada minuto de vida, Senhor, a oportunidade de tomar a decisão de te aceitar, Senhor, de aceitar esse plano de relacionamento, de salvação, de bênção, de transformação, esse plano incrível, Senhor, que pode repercutir para a vida eterna. Eu digo, Senhor, com todas as palavras, eu aceito esse plano. Ajuda cada vida, Senhor, que está aqui, que assistiu esse estudo e que assistirá posteriormente, Senhor, a receber esse plano de salvação verdadeiramente, se entregar por completo, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, tudo que tem nos afastado de Ti e nos enche do Teu Espírito Santo a tal ponto, Senhor, que a gente possa corrigir esses erros, Senhor, todos os dias, Senhor, para que o Senhor se alegre de nós. Para que não haja impedimento algum, Senhor. E temos um contato contigo diário, Senhor. Um contato verdadeiro e poderoso, Pai. Para transformar a vida de outras pessoas também. Não só a minha. Nós oramos, eu agradeço por essa live. Eu agradeço pela vida da Monique. E de cada vida, Senhor, que está nesse grupo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. O Senhor, o Salvador das nossas vidas. Em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Pessoal, só fala pro pessoal o tema sábado que vem. Boa. Monique, sábado que vem é o final de semana do Dia das Mães, Monique. E eu estou preocupada, porque minha mãe mora em outra cidade, viu, gente? Eu tô contando aqui um segredinho para vocês, que vocês nem sabem, porque vem um monte de fotos postadas lá de Guape. É porque meus pais moram lá. Na verdade, a minha mãe mora lá, tá? E provavelmente semana que vem eu não vou conseguir fazer o estudo. Só daqui a 15 dias. Então a gente pula. Isso, a gente pula o próximo sábado. No outro sábado, então, você pode ver aí, Monique, que dia que é, não dá pra ver, né? Mas eu vou colocar direitinho, então, qual será o próximo sábado, que nós teremos, então, nosso estudo, que será de Camponesa Rainha. A gente vai entrar, então, finalmente no estudo propriamente falando de Esther. Né? A gente vai falar sobre Esther, capítulo 2, do 10 ao 18. Então, você já vai lendo, se você quiser, né? Esther, capítulo 2, do 10 ao 18. E a gente vai falar... Desculpa, não, gente. Esse é o tema 4, tá? Eu pulei um. O tema 3 é um conselheiro fiel, tá? Desculpa, a gente esquece aí, apaga aí. Faz de conta que eu não falei isso, tá? Então, o tema 3 é um conselheiro fiel. A gente vai ler, a leitura é Esther 2, do 1 ao 10, tá? A gente vai falar, então, sobre este conselheiro. Dia 15, a Cláudia colocou. Obrigada, 15, Cláudia. tá? Muito obrigada. Dia 15 de maio, então. 15 de maio, nós estaremos juntos, todos juntas e juntos, para estudarmos, então, o livro de Esther, do capítulo 2, do versículo 1 até o 10, tá bom? E nós vamos falar desse conselheiro fiel de Esther, mas não só de Esther, nós também temos um conselheiro fiel. Olha que legal, a gente vai fazer também uma outra analogia que vai te ensinar muitas coisas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, vai ficar salvo lá no Instagram, tá? Esse vídeo. Então, fale para os seus amigos que não conseguiram assistir, para que eles possam assistir. Fale para eles participarem do nosso grupo de oração lá em Jesus por um Milagre. O link tá lá na bios para que a gente possa todos os dias estarmos orando junto e conversando e vivendo milagres juntos. E também, se vocês puderem, acessem lá o canal Rose Lima, o canal do YouTube, tá bom? Lá tem pregações, também falo lá sobre finanças, muito legal, de um jeito bem legal mesmo, usando a Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia, ela é útil para todas as áreas da nossa vida. Tá? E é isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Monique, quer acrescentar mais alguma coisa para a gente dar tchau aí pro pessoal? Acho que não, é só até o próximo sábado mesmo, pessoal. E a gente vai postando, né, também durante a semana, umas fotos, alguma coisa. Sim, E aí o sim. pessoal fica por dentro de tudo. E procura um grupo lá, gente. E também segue a gente no Instagram. Qualquer coisa entra na mensagem, fala com a gente em privado. É isso. Sim, muito obrigada por nos aguentar, viu, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.